Formando, Amadeu de Freitas Lucano é o meu nome. Serei o teu formador de elaboração de documentos administrativos para o primeiro, segundo e terceiro módulo. Bom, hoje vamos falar da convocatória, mas antes vamos enunciar o nosso índice. Temos um índice que tem 3 módulos, ou comporta 3 módulos. O primeiro módulo abarca as seguintes aulas: convocatória, segunda aula, ata, terceira aula, carta formal oficial, quarta aula, requerimento, quinta aula, credencial, sexta aula, requisição. No segundo módulo encontramos a 7ª aula, circular, 8ª aula, relatório, 9ª aula, ofício, 10ª aula, memorando, 11ª aula, protocolo, 12ª aula, comunicado. No terceiro módulo encontramos a 13ª aula, nota informativa, 14ª aula, proposta, 15ª aula, declaração, 16ª aula, procuração e 17ª aula, notificação, 18ª aula, contrato de trabalho. Bom, temos uma introdução. Na introdução nós podemos ver que este treinamento nasceu da consciência de que são muitas as dificuldades sentidas quando se pretende elaborar nesse caso, um texto em função de diferentes situações de comunicação, devido ao desconhecimento de regras gramaticais básicas e de normas de estruturação das diferentes tipologias textuais. Pretende-se, com este treinamento, ajudar a conhecer de forma simples normas de interpretação e de escrita que contribuam para ultrapassar dúvidas e problemas na construção de textos. Não se apresenta um treinamento exaustivo, mas traz-se ao conhecimento um conteúdo útil a todos os que se interessam pelo uso correto da língua em situação. Os sinais linguísticos de uma língua, quando utilizados segundo as regras que esta língua impõe, dão forma a um enunciado verbal designado texto. Um texto pode ser constituído por uma só frase ou por uma cadeia de segmentos linguísticos que deverá obedecer, para além das regras básicas, sobretudo quando nela existem uma certa complexidade, a um conjunto de normas específicas para que o seu tecido se apresente como um produto coerente ou se apresente como uma produção coerente e coesa. Não se obter uma coesão, ou seja, para se obter uma coesão, nesse caso, para se obter uma coerência, assim está melhor, para se obter uma coerência perfeita, há que ter em conta 3 princípios importantes: da relação de sentido entre as palavras usadas, quer o discurso seja oral, quer o discurso seja escrito, os quais garantem a continuidade temática e a progressão semântica de um texto. Vou repetir: para se obter uma perfeita coerência, ou para se obter uma coerência perfeita, há que ter em conta 3 princípios importantes da relação de sentido entre as palavras usadas, quer o discurso seja oral, quer seja escrito, os quais garantem a continuidade temática e a progressão semântica de um texto. Estes princípios são: princípio da relevância, relação entre a informação antecedente e a informação consequente. Diante desse princípio, vou explicar, nós estamos perante um princípio que enuncia
que deve haver relação entre a informação antecedente e a informação consequente. Ou seja, o que escrevermos na introdução de um texto deve ter coerência com o que é escrito no desenvolvimento e assim sucessivamente na conclusão do texto. Não podemos escrever uma coisa na introdução, outra coisa no desenvolvimento e uma outra coisa na conclusão. Estaríamos a ser prolixo, ou seja, confusos. O outro princípio, o princípio da não contradição, informação lógica. Deve haver uma lógica sistemática entre o que se diz no princípio, no meio e no fim do texto. Não se pode contrariar o que se diz na introdução com o que se diz no desenvolvimento e com o que se diz na conclusão. O texto deve estar em unidade, deve estar em conformidade. Não podemos